Oi, pessoal, bem-vindo para uma nova sessão de Midnight Session. Essa sessão vai estar cheia de conteúdo super interessante. Então vamos lá, porque tem muita coisa aí pela frente nessa sessão. O procedimento vai ser o mesmo, né? Aí eu vou falar 20 minutos, dando introdução nos conceitos, a parte técnica, e de aí vou olhar as perguntas que vocês botarem no chat. Então podem, assim que eu for falando, vocês podem ir escrevendo. E no final também vocês podem levantar a mão caso vocês tenham uma pergunta mais detalhada que vocês queiram se juntar aqui no stage. Aí eu convido vocês. Então vamos lá. Em relação à parte acadêmica, hoje vamos aprender alguns conceitos super interessantes que são hashing, public key e digital signatures. De onde estão vendo esses conceitos? A gente está aprendendo de conteúdo disponibilizado pelo time de Midnight, né? Eles estão disponibilizando 8 módulos, eles já liberaram 5 até agora. E a gente, nas sessões passadas, aprendemos alguns termos do módulo 1. Agora a gente está começando com o módulo 2 e os termos que a gente vai aprender desse módulo 2 as fundações criptográficas, hashing, public key e digital signatures. Para isso, eu preparei um diagrama para vocês para ter como explicar de um jeito mais dinâmico. Então vamos lá. O hashing, que coisa é um hashing? Ele converte um input em um output de um tamanho fixo, com uma propriedade super interessante, é que só tem um caminho. Dá para usar a função de esquerda para direita, mas não dá para voltar, né? Então, o que significa isso? Vamos supor que a gente tem aqui uma informação, um input. Opcionalmente, podemos ter um salt, um número aleatório. E a esse número, a gente vai aplicar uma função. Essa função vai... a gente vai obter um hash, que é um output de um número fixo, que quem tiver esse número não tem como deduzir essa informação de entrada. E outra propriedade super interessante do hash é que uma pequena mudança no input se reflete numa mudança muito maior no output. Então vamos supor que alguém mexe aqui num H ou uma P, só uma letrinha. O output seria uma mudança total de todas as palavras, né? Então essa é uma propriedade bem interessante do hash. Outro conceito é criptografia public key. Basicamente, no mundo da criptografia, quando a gente fala desse termo, temos uma chave privada, temos uma chave pública. O que dá para fazer com essas chaves? A gente tem como encriptar informação e só aquele que tiver a chave privada teria como desencriptar a informação. E eu que quero encriptar a informação só preciso a chave pública. Então, chave privada é para quem tiver a chave privada, é só tua informação. Por isso é privada. Você não tem que compartilhar essa informação com ninguém. E a informação pública é uma informação desenhada para que todo mundo saiba essa informação. Então vamos a ver aqui um caso prático. Vamos supor que temos um usuário A e ele tem uma chave privada. Ele vai assinar com essa chave uma transação. E após, alguém vai ter como verificar aquela transação simplesmente sabendo a informação, a chave pública do usuário A. Então, quem recebe uma informação precisa a chave pública, é pública para todo mundo, e quem assina tem que ter a chave privada. Um caso prático dessa criptografia de public key é o que a gente chama de digital signatures, né? Para que se usa? É para ter uma prova criptográfica que alguém assinou uma transação, uma mensagem, sem você precisar ver essa informação privada. Então, acaba sendo um zero knowledge muito específico para digital signatures. Vamos a ver um exemplo. Alice tem uma transação. Ela assina aquela transação com a chave privada. Só ela sabe essa informação privada. E de aí, uma vez assinada, ela
transmite aquela transação no network para diferentes nodos. Lá no nodo, eles vão ter como conferir se aquela transação realmente foi assinada pela Alice, simplesmente sabendo a informação pública, a chave pública. Então, e é o jeito que funcionam as blockchains. Então, por isso que é bem importante entender o conceito por trás e a gente vai ver essas palavras sendo utilizadas no transcurso do nosso aprendizado de blockchain e smart contracts. Excelente. Agora vamos a dar uma olhada nos diários. Nas sessões passadas, a gente falou bastante de blogs, porém a gente nunca comentou muito de diários, né? O time de Midnight está dando informações no formato blogs, no formato diários. A grande diferença entre os dois é que blogs são conceitos um pouco mais macros, mais gerais, e os diários, são conceitos um pouco mais específicos, técnicos, que falam conceitos ou termos relacionados com as bibliotecas ou instâncias, né? Então, hoje vai ser a primeira vez que vamos a dar uma olhada num diário disponibilizado pelo time de Midnight. Então, vamos lá. Os diários, eles já liberaram vários deles. A gente vai analisar o primeiro. E no transcurso das próximas sessões, a gente vai seguir analisando outros. Então, nesse primeiro diário, eles falam do indexador. A gente já tinha comentado que Testnet 02, que é um novo testnet de Midnight, já ia começar a usar esse novo indexador. Qual é a diferença desse novo em relação ao anterior? Aqui eles listam as principais diferenças. Quais são? Primeiro, ele foi reescrito usando a linguagem Rust, com o intuito de melhorar a velocidade, a reliability e para ter um melhor processo de manutenção, menor custo. De aí, estão usando uma arquitetura modular. O que quer dizer isso? Que diferentes times têm como trabalhar em paralelo e novos features têm como se inserir no sistema sem um afetar o outro. O sistema anterior era uma arquitetura monolítica basada em escala PubSub Design, né? Então agora é uma arquitetura modular. Terceiro, eles já criaram um indexador com uma integração total de todos os features das carteiras. Hoje em dia temos dois métodos para criar uma carteira em Midnight. A gente pode usar o SDK, o Wallet SDK, ou a gente pode usar uma carteira, como a Lace. E por último, eles mantiveram os features que a gente já conhece no indexador, que é chamadas APIs usando o protocolo GraphQL, né? Que a diferença do protocolo REST, que você tem que chamar pontos específicos para obter uma informação. Então, normalmente você acaba chamando mais informação do que você precisa. Em GraphQL, você tem como chamar só o que você precisa. Então, é mais otimizado em esse sentido. E além disso, tem o feature de subscriptions, né? Então, hoje em dia, maiores aplicações todas são reativas. Em que sentido? Que se alguma coisa muda no servidor, automaticamente essa mudança se reflete no teu front-end, na tua aplicação. Excelente. Então, tendo entendido as melhorias do indexador, eu só quero relembrar que hoje é o último dia para se inscrever no Hackathon, né? Então, se vocês estão criando alguma ferramenta interessante, estão aprendendo no ecossistema de Midnight e vocês queiram ser reconhecidos ou receber feedback ou conhecer a comunidade de Midnight em si, com o trabalho que vocês estão fazendo, eu aconselho vocês se inscreverem para que assim todo mundo possa ver o que vocês estão cozinhando, que coisa vocês estão construindo. Excelente. Então agora vamos seguir aprendendo a parte técnica, como escrever smart contracts, mas antes de entrar no código em si, hoje vamos aprender como a gente vê as mudanças nos repositórios ou no tooling liberado pelo time de Midnight.
Nessa última semana, dias, aliás, se liberaram 3 bibliotecas novas, né? Uma relacionada com Compact Compiler e o Language, não? A linguagem, versões 0.24 e 0.16. Se liberaram uma nova biblioteca para Midnight.js e uma nova versão para o indexador. Vamos a analisar a primeira delas, o compiler e a linguagem. Muita gente me pergunta qual a diferença entre os dois, né? Qual a diferença entre o compiler e a linguagem? O compiler é o responsável de converter a linguagem de Compact, que é um DSL, uma linguagem específica, de domínio específico, a JavaScript. E a linguagem é o jeito que você escreve esse DSL, como JavaScript, Python. Cada um deles tem uma sintaxe específica. Tá, então vamos dar uma olhada nesse release e como que a gente acha ele na documentação. Então, se a gente for aqui na documentação, podemos ver em Release Notes, a gente quer ver primeiro o Compact Compiler. A gente clica e a gente vê aqui que o último release foi o 0.24, o linguagem foi 0.16 e a mudança aconteceu dia 11 de junho, 2 dias atrás. Aqui a gente pode ver um resumo, mas se a gente quiser ver todo o detalhe, é só clicar aqui em Release e aqui a gente entra na documentação, né? Aqui vai ter muita documentação que a gente ainda não aprendeu em relação a como escrever os smart contracts, mas a gente vai aprender no transcurso das futuras sessões. Mas minha intenção aqui era para mostrar para vocês como que vocês veem as mudanças nos releases das bibliotecas. E 2 pontos que eu acho interessante agora analisar e comentar para vocês são os seguintes. Primeiro, a utilização desse termo disclose. Em Midnight temos a informação privada e a informação pública. Cada vez que a gente quer fazer disclose, mostrar a informação privada e que fique na informação pública, que em inglês a gente chama disclose, tipo mostrar essa informação, a gente tem que declarar especificamente no compiler que nossa intenção é essa, né? A gente nunca vai ter como fazer disclose de informação se a gente não falar especificamente isso para o compiler. Então, agora estão adicionando novos features em relação a disclose e como usar dentro dos smart contracts quando a gente escreve com Compact. E um ponto interessante é que já faz tempo tinha um bug em relação à criação de tokens com Compact. Developers tinham que usar versões anteriores ou fazer tweaks aí no código para que funcione, mas agora nessa nova versão o minteio de tokens está funcionando corretamente. Excelente, vamos dar uma olhada nas outros releases. A gente vê aqui que em Midnight.js eles liberaram também a versão 2.02. Ela não é uma mudança muito considerável em comparação, por exemplo, ao compiler, que vocês viram que são várias linhas de código de mudança. Essas aqui são basicamente 2 mudanças. Uma relacionada com um header que estão incluindo na hora de solicitar tokens do faucet, e a outra é um default a 0 de um segmento, né? Esse novo release de Midnight.js mais o compiler solucionaram o problema do token, do minteo de tokens. E por último, o outro release foi relacionado com o Midnight Indexer, né? Este novo indexador, eles arrumaram alguns bugs e incluíram alguns features adicionais, como extender a possibilidade de pull configuration para PostgreSQL, ¿no? Então são features bem interessantes na hora de vocês quererem fazer deploy desses indexers na nuvem, né? Ou para diferentes indústrias. Bom, então esses foram os novos releases. Interessante então fazer questão de sempre ficar olhando essas novas atualizações quando você escreve os seus códigos, seja porque pode ter problemas de compatibilidade ou para manter o código de vocês seguro com os novos features que o time de Midnight incorpora.
Ok, então agora vamos seguir com a parte do código. A gente já estava aprendendo nas sessões passadas algumas funções desse File APIs. A gente aprendeu como criar as funções para join contract, se juntar um contrato, como fazer deploy de um contrato, e como com esse output a gente tinha como chamar métodos para executar um circuito. Nesse caso aqui, a gente executou increment e a gente teve esse output, finalize transaction data, que tinha o tipo finalize transaction data. E eu estou abrindo aqui o objeto para vocês, detalhando todos os diferentes elementos que esse objeto tem. E vocês têm como ver que são bastantes, né? E para entender cada um deles, o que eu vou fazer é explicar de um jeito um pouco mais detalhado com diagramas como que o state em Midnight está estruturado. Então eu fiz aqui um diagrama para vocês, onde eu explico o state de Midnight, né? Então, basicamente está dividido em dois. Temos a informação privada e a informação pública. A informação privada, ela fica na custódia do usuário. E quando falo custódia, eu estou me referindo basicamente pode ser no computador do usuário, pode ser numa base de dados controlada pelo usuário, ou pode ser uma base de dados controlada pela empresa onde o usuário trabalha, e pode ter formatos diversos. Por isso que eu estou representando essa informação privada como vários bloquecinhos, que cada um deles representa um usuário, e a informação que pode estar dentro pode seguir qualquer formato. Já a informação pública, já na blockchain de Midnight, podemos dividir essa informação pública em dois. A informação que fica dentro do protocolo CSWAP ou a informação que fica no protocolo Kashina. Dentro do mundo CSWAP, temos dois grandes states. Um no formato de um Merkle Tree, onde dentro dele temos commitments, que são basicamente hashes. A gente já aprendeu o termo hash. E temos outro state, que são um set de nullifiers. Que coisa é um nullifier? É um hash de um secret, que está atrelado quando se gasta um dos commitments do Merkle Tree. Então vocês veem agora como esses diferentes termos estão se conectando: hashes, commitments, nullifiers. Já no protocolo Kashina é onde nossos contratos, nossos smart contracts, estão armazenados. Então, basicamente, a gente tem endereços. Cada endereço tem uma informação pública e cada endereço tem uma relação de diferentes circuitos. Que coisas são circuitos? São métodos para modificar o state de nosso contrato. Como que a gente faz que essa informação privada se conecte com essa informação pública? É por meio de uma transação, né? Como está estruturada essa transação em Midnight? Para isso, eu criei outro diagrama onde explico a estrutura da transação e como que se executa uma transação. Em relação à composição da transação, basicamente temos dois componentes. Um que a gente chama de offer e outra de transcripts. Os offers e os transcripts podem ser guaranteed ou fallible. O que significa guaranteed e fallible? Guaranteed significa tem que passar, tem que ser executado. Fallible é opcionalmente tem que ser executado, pode falhar, né? Então, aqui na direita eu explico como que acontece a execução e cumpre com o que eu acabei de falar para vocês. Primeiro, na hora de executar uma transação, a gente verifica que a estrutura da transação esteja ok, né? Se passar essa primeira fase, a gente vai na segunda, onde a gente faz questão de passar todos os processos da fase guaranteed,
Se você vem aqui na estrutura de transação, a gente especificou que coisa a gente queria que seja guaranteed e que coisa a gente queria que seja fallible. Se passar tudo que for guaranteed, a gente passa na terceira fase, onde entramos na fase fallible phase, pode falhar. E isso é uma coisa muito interessante no ecossistema de Midnight. Se essa terceira fase falha, não é que a transação não seja executada. Simplesmente se executa essas primeiras duas fases. Agora, se uma destas duas primeiras fases falhar, aí sim, essa transação não é executada na blockchain. Então, só essa terceira fase pode falhar. Então, isso abre muita flexibilidade na hora de executar contratos e mexendo com states que pode ou não falhar e a gente tem essa flexibilidade para nos proteger. Agora, vamos entender que coisa é uma offer e que coisa é um transcript. Se vocês veem, aqui no offer está relacionado com a parte de C-Swap e o transcript está relacionado com a parte dos contratos, caixinha. Então, nos offers, o que a gente tem é um set de inputs, de entradas, e um set de saídas, outputs. Que coisas são esses inputs e esses outputs? Se a gente for ver aqui o gráfico, aqui eu comentei para vocês que temos um Merkle Tree de commitments. Cada um desses commitments pode ser um input ou pode ser um output. Se for um output, já está acompanhado de um nullifier. Os transcripts... faltou mencionar uma coisa adicional. Tem outro conceito que é o set of transients. Esse transient é super interessante porque permite conectar esses inputs e esses outputs com o protocolo caixinha. Então, aqui é onde nossos coins moram. Agora, como que se faz para representar um coin num smart contract? Para isso, a gente usa os transients para ter como passar um state de C-Swap e possa ser representado no state de caixinha, de um jeito seguro. Excelente. E transcripts, quando a gente fala de contratos, estamos falando de três aspectos: effects, gas e program. Que coisa é um programa? Programa basicamente é a execução da nossa transação. Se essa transação acontecer com sucesso, que coisa vai ser executado aqui na blockchain? Qual vai ser o programa? Que vai mudar na minha blockchain? Gas é o custo dessa transação. E os effects é o resumo de tudo que mudou na blockchain após ter executado esse circuito, né? Então, tendo como base esses conceitos, agora vamos analisar a saída do output do circuito no código. Então, se a gente for aqui novamente no IDE, vamos a estudar os diferentes outputs desse Finalized Transaction Data. Temos informação em geral relacionada com public, onde temos transaction, já entendemos o conceito de transação. Temos transaction hash, é o hash da transação. Então, interessante que a gente já está conectando os termos hash que a gente estudou no começo dessa sessão. Transaction ID é a representação dessa transaction. Block height é a altura do bloco. Blockchain é um conjunto de bloques onde os bloques têm transações. Então, esse block height é qual é a altura do bloque que nossa transação está morando. Block hash é o hash do bloco. Next contract state. Next contract state significa qual é o estado do meu contrato após a execução do circuito. E como é public, o que a gente está falando aqui é de essa informação public. Após executar uma transação, qual vai ser o state, o estado do meu contrato? Então, toda essa informação a gente tem após executar um circuito. O que mais? A gente tem o public transcript. Que coisa é esse public transcript? É basicamente o programa. Que no diagrama que a gente tinha falado, é basicamente esse programa aqui. E temos o status. O que mais?
a gente tem a fase guaranteed e a fase fallible. Aí eu já tinha explicado para vocês que uma transação pode ser executada e está estruturada seguindo esse formato. Tem uma fase guaranteed que tem que passar e uma fase fallible que pode falhar. Então, aqui a gente está dividindo em esses dois campos. E cada um deles está estruturado de igual jeito. A gente tem effects, né? Eu já tinha comentado para vocês que coisas são effects. Após executar um circuito, que coisa que vai mudar no nosso contrato, né? Na parte de um smart contract, né? A execução de um circuito. Em effects, a gente tem alguns conceitos. Claim nullifiers, claim receive, claim expense, mints. O que significa claim nullifiers, né? Aqui, a gente tinha explicado para vocês que coisa é um nullifier. Mas lá no output, em effects, a gente está vendo que tem claim nullifiers. Qual a diferença de nullifiers com claim nullifiers? Transcripts vêm da execução de contratos. Só que a gente aprendeu que a gente tem como conectar um mundo C-swap com caixinha. E quando isso acontece, é que a gente chama de claims, né? Quando tem um input de um contrato, é um claim. Vamos ver aqui no ID, qual seria? Un claim receive, un input es un claim receive. Claim expense es un output. Claim nullifiers é um nullifier após ter executado um output no nosso contrato. Effect mints, que token foram minteados no contrato quando se executou esse circuito. Gas, quanto que custa a execução desse contrato. E program, que coisa vai acontecer, qual é o programa que vai correr, que se vai executar durante o circuito, né? Então, vocês veem como todos os pontos se conectaram. Que outra informação interessante tem na saída do circuito? A informação privada. Então, aqui temos o campo private e a gente tem como ver inputs e outputs. Então, aqui vem uma pergunta super interessante. Qual a diferença desse input com esse claim receive e claim expense versus inputs e outputs? Então, novamente, aqui temos um Merkle Tree no C-Swap e cada um deles, quando se executa uma transação, se fala de inputs e outputs. No momento que esse Merkle Tree interatua com smart contracts, a gente já fala de claim expense, claim expense, claim receive e claim nullifiers. Viu que interessante? Depois temos o conceito de new coins. New coin significa, no mundo C-Swap, do usuário, quais são as novas moedas que ele recebeu no mundo C-Swap. Next private state, após a execução de um circuito, os states vão mudar devido aos effects. E aqui vai listar quais foram essas mudanças. Quais foram as mudanças do state no mundo C-Swap? Estes são os outputs que eu já tinha comentado para vocês. E aqui temos o Private Transcript Output, que é o programa de informação privada, e o resultado do nosso circuito, né? O resultado, cada circuito tem a execução do circuito com argumentos e tem um resultado. Nesse caso, é vazio, né? Mas após a execução do circuito, a gente tem como acessar essa informação, esse retorno do circuito. Interessante. Então, com isso a gente já conectou a saída dos circuitos com diferentes outputs e isso vai servir para a gente fazer muita coisa depois. Nas próximas sessões, a gente vai continuar analisando as diferentes funções no File API. Após finalizar de estudar essas funções, o que a gente vai fazer é começar a fazer os testes. Temos diferentes frameworks de teste, seja para o file de Counter CLI como para o file de Counter Contract. E após isso, a gente vai começar a estudar como integrar esse código numa UI, né? Nesse caso, a gente vai usar Next. E após de esse conhecimento, a gente vai começar a executar contratos mais complexos, né? Então, a gente está aqui agora só bem no começo. E a gente vai seguir aprendendo e se aprofundando em novas matérias, né? Então,
temos muito caminho pela frente. E, bom, isso seria para essa sessão. E na próxima sessão a gente continua. Então agora vou abrir a pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta no channel, qualquer coisa eu posso compartilhar também algumas perguntas que me fizeram na sessão de espanhol e inglês. É interessante para que a comunidade de fala portuguesa também fique ligado desses novos conhecimentos. Então, aqui o John. Oi, John. John é um membro da comunidade bastante ativo. Ele está participando agora nas sessões de inglês, português e espanhol. Parabéns, John. Aqui ele fala: eu falo um pouco português e espanhol. Estou tentando retain more by hearing. Ele fala que está aprendendo 3 vezes mais rápido que todo mundo porque está escutando as sessões em inglês, espanhol e português. Muito bem, John. Muito bem. E ele está decodificando todo. Está decodificando todo que a gente está falando. Daqui a pouco ele vai falar os 3 idiomas. Perfeito, John. Parabéns aí pelo trabalho. Good job, John, for the hard work. Bom, vou compartilhar um ponto bem interessante que foi comentado na sessão de espanhol, que eu acho interessante quem está desenvolvendo entender, né? O mundo de Midnight, o time está fornecendo agora ferramentas de abstração, né? Uma delas se chama Midnight.js. Então, essa abstração é o que a gente tem aqui no código, que a gente estudou nas sessões anteriores, um negócio de funções para se juntar a um contrato, funções para fazer deploy de um contrato, como executar um circuito, e essas funções que vêm da biblioteca de Midnight.js, se vocês ven aqui, esta função de deploy contract, vem da biblioteca Midnight.js Contracts, ela já está abstraindo muita complexidade para a gente não ter que chamar os diferentes APIs de cada uma das instâncias. Porém, na sessão de espanhol, tinha um developer que estava querendo implementar uma aplicação bem específica, que nesse caso é um explorer, não? Ele precisava pegar a informação diretamente dos indexadores e mostrar de um jeito específico que ele quer. Então ele já não tem mais como usar o Midnight SDK, sendo que o SDK não oferece os features que ele precisa. Então ele tem que falar diretamente com o API. Então a documentação está aí, porém não tem muitos exemplos e ele queria ter como referência exemplos, né? E é uma coisa que a gente está trabalhando muito agora com o Mesh e o time de Midnight, é criar mais exemplos para que os developers tomem como referência esses exemplos e possam se alinhar de quais são as melhores práticas para executar smart contracts. Agora, no caso dele, eu recomendei ir no mesmo Discord de Midnight, tem um campo onde vocês têm como pedir assessoria diretamente dos engenheiros desenvolvendo essas aplicações em específico, né? Eu recomendo seguir um passo, né? Primeiro, seja no Discord de Mesh ou Discord de Midnight, criar uma pergunta e a comunidade apoiar respondendo essa pergunta. E se a comunidade não tiver o conhecimento necessário, aí vocês podem ir fazer uma pergunta específica para um engenheiro de Midnight que esteja trabalhando especificamente nessa ferramenta, né? Então, bom, eu achei a pergunta desse developer bem interessante para entender qual é o fluxo da procura de informação, de conhecimento, né? Bom, se alguém tiver uma pergunta, pode fazer aqui, não tem nenhuma pergunta adicional. Bom, então seria isso por essa sessão. E a gente continua com mais na próxima. Muito obrigado e a gente se vê até lá. Tchau, tchau.